A violência corresponde ao uso intencional da força ou poder em forma de ameaça, podendo ser contra si mesmo ou outra pessoa, grupo ou comunidade. Portanto, violência escolar corresponde ao uso da força ou agressividade dentro do contexto ambiente escolar e pode se manifestar entre todos os atores sociais da comunidade escolar, estudantes, professores, coordenadores responsáveis e demais funcionários. Nós vamos fazer uma entrevista com você a respeito de violência escolar. O que você acredita que leva isso a acontecer? Bom, a violência escolar, muitas vezes ela começa dentro dos próprios lares, porque é uma reprodução, muitas vezes, do que acontece dentro de casa. O tipo de educação que você tem em casa, o que você presencia em casa, comportamento com os pais, com os membros da família. Isso acaba refletindo muitas vezes na escola. E quando chega na escola, é difícil a convivência, porque conviver em sociedade é complicado. Os seres humanos cada um tem a sua particularidade, são diferentes, personalidades diferentes, então sempre vão haver conflitos. E infelizmente alguns desses conflitos acabam terminando em violência. Como costumam se comportar as vítimas da violência escolar? Bom, as vítimas da violência escolar se comportam da maneira que, para nós que presenciamos, é uma maneira muito triste, a gente fica muito chateado em ver, por conta até mesmo da parte psicológica, né? A gente vê as pessoas mais retraídas, muitas vezes chorando, se lamentando por situações que passaram. A prática de bullying, infelizmente, ela é constante nos dias de hoje. Só que contrapartida acontece das pessoas hoje em dia não entenderem realmente o que é o bullying, né? As pessoas associam qualquer prática à prática de bullying, né? Por exemplo, a questão de um apelido. Se você aceita o apelido, não reclama, e alguém está brincando com você naquele sentido, não caracteriza uma prática de bullying. Agora, a partir do momento que a pessoa não aceita, que ela não gosta, aí tudo aquilo que você fala para ela fazendo essa referência acaba sendo uma agressão, e isso aí caracteriza o bullying, né? Então, é a parte que mais acontece da violência na escola. Geralmente, começa com o bullying, né? Agora, conte-nos algum relato que você já tenha presenciado ou vivenciado sobre a violência escolar. Olha, eu já presenciei vários relatos, tá, em violência escolar. Eu tô no estado aí há cerca de 13, 14 anos, lidando com alunos. E eu já presenciei muito isso, desde a primeira escola que eu trabalhei até a escola que eu trabalho hoje, que é aqui o Antônio Viana, né? Então são muitos, eu preciso citar um em especial. Bom, por exemplo, na escola que eu trabalhei anteriormente, era muito comum empurra, tinham alunos com deficiências e esses mesmos eram agressivos e muitas vezes não eram desrespeitados. Num determinado momento eu fui abrir as portas depois do intervalo e quando eu voltei, um aluno deficiente, ele estava caído no chão, já tinha sido vítima de violência, estavam chutando ele por conta da agressividade dele, 10 meninos, entendeu? E eles começaram a argumentar dizendo que estavam batendo nele porque era violento. Só que como que você retribui violência com violência, né? O menino estava praticamente quase desmaiado lá no chão de tanto pontapé que ele chutou. Então eu tive que interceder, pedir para que os alunos parassem, porque senão poderia ter acontecido algo muito mais grave, né? Então a gente não pode usar a violência como desculpa para combater a violência. Eu acho que a gente tem que usar o bom senso, a conversa, sermos pessoas diferentes, né? Fazer o contrário, combater a violência com a não violência. É isso. Qual é o seu ponto de vista sobre a violência escolar? Acho que como todo mundo, eu acredito que não é uma coisa legal, não é bacana acontecer, mas em um ambiente onde convivem muitas pessoas diferentes, onde as convivências às vezes chegam a conflitos e tudo mais, pode chegar a ocorrer sim, situações de violência e aí cabe à gestão escolar, aos professores saberem lidar com isso, né? Porque a gente tem que pensar também que os alunos, jovens, assim, não sabem lidar muito bem com as suas emoções. E vai acontecer algum momento de extravasar mesmo, né? Então, os adultos, no caso, têm que lidar da melhor forma possível com isso. Em sua opinião, os ambientes escolares, o que você acredita que predomina mais? O bullying ou o cyberbullying? É muito difícil ter uma dimensão de como predomina o cyberbullying.
porque a gente não tem na escola mecanismos para quantificar isso. Então, o bullying, por exemplo, se o aluno chega e denuncia, você tem uma média de quantas denúncias chegam, né? Agora, o cyberbullying, a escola não tem uma noção do que acontece para além das relações dos conflitos, né, dentro do ambiente escolar. O cyberbullying é uma coisa que ultrapassa o ambiente escolar. Então, mas eu diria assim, se for para escolher um dos dois, eu diria que o cyberbullying, justamente por não poder quantificar isso, e que na internet é isso, né? Acontece 1000 coisas ao mesmo tempo, então acredito que o cyberbullying. Agora, conte-nos algum relato que você já tenha presenciado ou vivenciado sobre a violência escolar. Então, eu fui aluna dessa escola até 2019, fui aluna aqui de 2013 a 2019. Não me recordo de nenhum conflito assim, extremamente grave, mas eu me lembro de participar de uma comissão de resolução de conflitos que existia aqui na escola, no ano que o contrato pedagógico foi implementado, né, que ele foi construído de uma forma muito democrática, com todos os agentes escolares, todo o corpo escolar mesmo. E essa comissão de resolução de conflitos funcionava paritariamente, então professores, alunos, pais, funcionários tinham voz e de forma em conjunto mesmo resolvia os conflitos escolares. Eu acho que foi um ganho muito grande para a escola e a gente teve a chance de resolver alguns conflitos de forma mais calma ou com a cabeça mais fria, né, com muitas pessoas pensando sobre algo. Então, acho que nesse tema de conflitos ou de violência escolar, esse é um dispositivo muito importante, que foi muito importante na história da escola. Como lidar com as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito por serem deficientes e como fazer com que pare? Então, a responsabilidade faz parte de todas as pessoas terem responsabilidade. Os alunos, os professores, os gestores e também a família. E para fazer com que parem, tem que ter antes um trabalho para que não haja esse tipo de preconceito. Aqui na escola já fazemos esse trabalho. O Luiz, diretor, ele chama os alunos nas aulas vagas, fazem debates, nós professores fazemos debates, passamos vídeos. Então tem que ter essa conscientização para que haja respeito, porque respeito é o fundamento, a base de tudo. O professor também sofre bullying? Professor, assim como aluno, sofre bullying. A partir do momento que um professor, fazem meme com o professor, ele é imitado, tiram o sarro dele, o professor sofre bullying. Ele não é diferente dos alunos ou de outra pessoa qualquer. Agora, conte-nos algum relato que você já tenha presenciado ou vivenciado sobre violência escolar. Infelizmente, a violência escolar, ela é um retrato que muitos trazem da sociedade que temos, né? Se o aluno ele sofre violência doméstica, geralmente ele fica agressivo. Aqui na escola não é diferente. Já tivemos vários tipos de agressões. Teve aluno que já quis jogar cadeira em outros, alunos que fazem violência verbal um para com os outros, para com os professores. A nossa inspetora, que eu não vou citar o nome, mas ela também já sofreu violência verbal, um aluno já agrediu com palavras. Ela já tinha sofrido violência física na escola que ela trabalhou anteriormente. Então, infelizmente, é uma constante que acontece nas escolas. Mas que, como eu havia dito, estamos sempre trabalhando com projetos para conscientização para que não aconteça, né? Vamos fazer uma entrevista com você sobre a violência escolar. Pode primeiramente nos dizer seu ponto de vista sobre a violência escolar? Então, a violência escolar é um assunto muito delicado por si só, porque normalmente as vítimas e os autores têm uma faixa etária muito complicada de se lidar. Então, vocês estão numa época em que tudo é muito intenso, porque é uma época de desenvolvimento, tanto físico como psicológico. E mesmo estando na docência há pouco tempo, eu acho que eu senti um choque, porque com o passar dos anos, as violências vão mudando, se transformando, assim como o ambiente escolar e os alunos que fazem esse ambiente escolar existir. Então,
violências que na minha época não eram aceitáveis, hoje em dia elas são ditas como brincadeiras, que não deveriam ser nem relativizadas, nem normalizadas. Então, brincadeiras racistas que na minha época a gente não via e não aceitava, hoje em dia são normalizadas. Enquanto brincadeiras homofóbicas que na minha época eram normalizadas, hoje em dia elas são mais fortemente reprimidas. O que é um ponto muito complicado de se lidar, porque nenhum dos dois tipos de violência deveria ser visto no ambiente escolar. A gente está falando de uma escola, deveria ser um ponto seguro para todas as pessoas, todas as formas que elas são e que elas existem. Então, aqui é o ambiente que vocês estão para aprender e se desenvolver. É o ambiente mais seguro que um jovem deveria ter e se sentir acolhido. Esse é o papel de uma escola. Ser uma base para que vocês sejam seres humanos e adultos sociáveis, responsáveis, críticos e civilizados na forma mais plena da palavra. Então, quando a gente lida com tipos de violências que são normalizadas e são constantemente vistas nas salas de aulas hoje em dia, é extremamente preocupante. Até porque, nesses últimos anos, a gente tem uma volta de discursos violentos. Então, cada vez mais discursos violentos e falas problemáticas e até muitas vezes criminosas são vistos dentro da escola. Algo que não deveria existir, nem por parte dos alunos, nem por parte dos próprios docentes. Nós também não estamos livres disso. Todo ser humano tem sua bagagem, sua trajetória, que acaba refletindo na escola porque somos seres humanos e temos nossas influências. Mas eu acho que por ser um ambiente escolar, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente transmite e com o que a gente fala. E nenhum tipo de violência deve ser tolerado, principalmente a violência verbal, que costuma ser mais tolerada dentro do ambiente escolar. E a física eu não preciso nem relatar do tipo. E a psicológica é vista principalmente da parte dos docentes para os alunos. E isso é algo que vem diminuindo, mas que ainda não está plenamente como deveria ser a conduta. No que acha que a escola pode melhorar para ajudar os alunos que sofreram algum tipo de violência? Eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu acho que nós não podemos normalizar essas violências. Então, nós temos que levar na seriedade que ela é. Não é porque os autores, muitas vezes, são adolescentes e crianças que nós temos que relativizar isso. Nós temos que mostrar que nenhuma violência é aceita. Então, se você comete um crime, que é o racismo, que é a homofobia, que é uma violência física contra alguém, você deve responder por aquilo em todos os âmbitos necessários. Então, se uma conversa não adianta, se os responsáveis não adiantam, eu acredito sim que uma postura mais rígida é necessária, porque o trauma que aquilo causou na outra pessoa é imensurável e pode ser uma consequência para a vida inteira dela. Então, nós não podemos relativizar só porque o autor também é um adolescente. Então, um crime é um crime e ele tem que ser tratado como um crime. A escola, ela tem o papel de acolher e orientar a todos, tanto a vítima como os agressores, mas nós temos que deixar bem claro, a gente vai orientar e apoiar os agressores também, sim, porque às vezes é algo externo, então é algo que as pessoas ao redor dele normalizaram e ele acredita naquela normalização, então nosso papel é orientar e mostrar que é errado. Mas se a pessoa insistir naquilo, nós devemos sim puni-lo nos âmbitos das leis e dos regimentos escolares. Agora, conte-nos um relato sobre violência escolar que você já tenha presenciado. Eu também passei por aquele processo que todo mundo passa, que é chegar no estado, no 6º ano, na minha época era só 5ª série mesmo, e ter aquele choque e me sentir muito adulta e muito responsável, coisas do tipo. E pra mim o Viana era um paraíso, né? Então, eram pessoas que eu conhecia há muito tempo e que eu tinha um convívio social muito grande.
E foi um baque quando entrou uma aluna nova na minha sala, uma aluna negra retinta, e ela começou a ser alvo de racismo. No Viana, que era uma escola que eu até mesmo via como algo maior, né? É aquelas, não vai acontecer no Viana porque é uma escola que a gente luta muito contra as discriminações. Mas querendo ou não, quem faz a escola é os alunos. Então nós somos poucos. A gente vai orientar vocês, mas são vocês que fazem a escola. Então a partir do momento que essa aluna começou a sofrer realmente racismo e sofrer bullying e violência, todos os tipos de violência, então verbal, física e psicológica, ela começou a faltar na escola. Ela era uma menina muito doce. E não importa quem a pessoa seja, ninguém merece sofrer nenhum tipo de violência, mas foi algo que me chocou muito como aluna e que eu reagi de maneiras não muito apropriadas pela minha idade na época. Então eu reagi de uma maneira mais violenta do que o normal, do que eu deveria fazer desde o começo, mas no final isso foi parar na diretoria. Isso foi parar com os responsáveis, com a Luzani, e eu lembro muito que ela nos apoiou, ela me apoiou e apoiou a vítima da situação, ela nos orientou, e ela também orientou os agressores e puniu eles. Então, sentir esse acolhimento e ver que ela orientou e também falou, olha, isso aqui está errado, você está fazendo algo errado, algo que não é assim na escola, a gente não vai permitir que você continue com esse comportamento. Foi algo fundamental para a minha construção como pessoa, saber que tinha alguém me apoiando. Então, se em algum momento eu me sentisse reprimida e me sentisse violada de algum motivo, eu estaria num ambiente seguro, que a escola deveria ser, para virar e falar, olha, eu não estou me sentindo segura, estou me sentindo violentada. E eu seria acolhida e apoiada. Nós vamos fazer uma entrevista com você sobre a violência escolar. Quais as consequências de sofrer violência escolar? Olha, a violência escolar, né, para o aluno, na verdade, que está passando por esse processo, né, porque, assim, na verdade, tem dois tipos de violência, né, porque tem a violência que às vezes é uma briga ali instantânea, no momento, desentenderam e passou ali por uma situação violenta. E tem a violência que é persistente, né, no dia a dia, o bullying. Então, assim, para quem passa por esse processo de bullying na escola, tem as consequências da criança não querer vir para a escola, né, pode trazer algum dano psicológico mesmo para a criança. Então, nesse ponto, quando chega de não querer vir para a escola, a gente identifica que já veio sofrendo um longo tempo, né? Então, a criança já está comprometida, já está com a estima baixa, já não se identifica mais com o espaço escolar. Então, é mais preocupante esse tipo de violência quando se trata do bullying, que é dia a dia, repetidas vezes, e aí vai trazer um dano que às vezes tem que fazer um acompanhamento psicológico, tem que ter toda uma atenção para essa criança. E a pior, violência física, verbal ou psicológica? Então, na verdade, eu acho que os três, né, é muito ruim você passar por esse processo. Mas eu caracterizo assim, que a violência psicológica, ela é maior, é mais grave, porque ela é um processo. Até você chegar a esse ponto de identificar que é uma violência, que eu estou passando é uma violência, é porque já foi repetidas vezes, né? É uma coisa que é insistente, é ali a todo momento uma crítica negativa em relação à pessoa, é um processo que vem vindo, né? Vem vindo, e ali o agressor, ele não identifica como um agressor,
Às vezes a vítima não identifica que aquela pessoa é agressiva, porque é de acordo com o tom que a pessoa fala com você, é de acordo com as críticas que a pessoa vai fazer no dia a dia, e isso vai comprometendo o psicológico, né? Isso tanto na escola como na convivência familiar. Então eu acredito que a mais preocupante é essa, porque ela é um processo que até a pessoa identificar que o outro está sendo tóxico, que o outro está prejudicando a saúde mental, é porque vem recorrente, vem de um longo processo. Então, para mim, a psicológica é a mais grave. Não sei se esse é o meu posicionamento, né? Talvez cada um tenha uma opinião, porque a violência física, ela também, quando chega a esse ponto de um se agredir o outro, é porque não tem mais diálogo, já não tem mais respeito, mas de qualquer forma é algo que você identifica logo. O outro foi lá, deu uma porrada, você já identifica a violência. A psicológica não. Tanto o agressor como o que está recebendo a violência, o que está sendo agredido, às vezes demora tempo para fazer essa identificação de que está prejudicando, né? Que aquilo está afetando psicologicamente. Com os dados do site Politize, montamos um gráfico das agressões mais recorrentes com os professores e com os alunos. Os tipos de violência mais comuns executados contra professores são agressão verbal 48%, assédio moral 20%, bullying 16%, discriminação 15%, furto, roubo 8%, agressão física 5%, roubo ou assalto à mão armada 2%. Os tipos de violência mais comuns contra os estudantes são bullying 22%, agressão verbal 17%, agressão física 7%, discriminação 6%, furto ou roubo 4%, assédio moral 4%, roubo ou assalto à mão armada 2%.